Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. Emitido aqui na Rádio Azásia, emissora católica para Congo. Estimado ouvinte, muito bom dia. Já chegamos para mais uma edição do Desafiando o Silêncio. Hoje são 11 de junho de 2020. Seja bem-vindo. Este programa é da responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género, com apoio da Open Society. Inclusão social da mulher e a sua relevância para o desenvolvimento do país é o tema a ser abordado nesta quinta-feira. Trabalham para si a Josina de Carvalho na coordenação, a Jane Lopes na reportagem, técnica de Wanda de Carvalho e apresentação de José de Belém. Meu nome é Ofélia Sachicola, sou médica pneumologista e trabalho na Direção Nacional de Saúde Pública. A Covid-19 é a doença, o vírus que causa a Covid-19 é então o SARS-CoV-2. É uma pandemia por quê? Porque já atingiu cerca de 202 países de todo o mundo. Nós consideramos pandemia quando uma doença começa num determinado sítio e depois vai se alastrando gradualmente a muitos países de vários continentes. Por isso é que a Covid-19 é considerada uma pandemia neste momento. Repito, inclusão social da mulher e a sua relevância para o desenvolvimento do país é o tema a ser abordado nesta quinta-feira. E contamos, para o efeito, com a doutora Joana Cortes. Ela é chefe de Departamento dos Direitos e Empoderamento da Mulher do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, MASFAMO. Muito bom dia, seja bem-vinda, doutora Joana. Muito bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui na Eclésia. Obrigada. Muito bem. Contamos igualmente com Alcides Chivango, ele é psicopedagogo e é convidado residente do nosso programa. Não terá presença aqui nos estúdios da Confiança, mas vamos ouvir o seu pensamento através do Skype, através das novas tecnologias. Vamos então começar imediatamente com a doutora Joana, presente aqui nos nossos estúdios. Doutora Joana, há muito que se diga em relação a essa questão da inclusão social da mulher. Afinal de contas, como deve ser feita essa inclusão? É verdade. É uma temática muito debatida e também muito complexa para se entender. Quando falamos da inclusão da mulher, nós estamos a falar da sua integração em vários níveis na sociedade. Estamos a falar da capacidade da mulher participar para o desenvolvimento da sociedade, quer social, quer econômico, quer político. Então, quando falamos da inclusão da mulher na sociedade, é sempre pensar numa esfera muito abrangente para podermos então levantarmos várias temáticas. Muito bem. E por que há necessidade de haver essas abordagens todas? Por exemplo, essa questão da inclusão não devia ser automática, por que é que não é? O que é que anda à volta desta situação? Feliz ou infelizmente, nós vivemos durante muito tempo atrás numa sociedade com predominância para os homens. Os homens eram as pessoas que mais participavam para o desenvolvimento da sociedade. De igual modo, há um tempo atrás também começou-se a dar mais atenção de como é que seria então a participação da mulher para o desenvolvimento da sociedade, uma vez que estamos numa sociedade de homens e mulheres. Então, para uma sociedade desenvolver, exige, podemos assim dizer, a participação de todos os membros da sociedade. E a mulher não é um elemento à parte. A mulher faz parte da sociedade, logo nós devemos começar a pensar de que forma é que a mulher pode então ajudar os homens para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então aí começou os grandes debates sobre a inclusão da mulher na vida social e não só. E como é que está esta luta, na sua opinião, doutora Joana? Sei que a luta não começou hoje,
em que pé estamos, particularmente aqui no nosso país? Particularmente em Angola. A luta, como disse, não começou de hoje e também não é uma luta só de Angola. Essa é uma luta a nível internacional, podemos dizer mundial. Realmente existem países que já estão muito mais avançados em relação a Angola, mas também nós temos feito grande trabalho e já verifica-se então uma grande participação da mulher angolana para o desenvolvimento da sociedade, através de medidas de política, através de políticas mesmo e leis criadas então para ver se pudéssemos dar então uma nova dinâmica a esse pensamento da inclusão da mulher. E este trabalho tem recaído particularmente ao Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Sei que há normas internacionais que devem ser cumpridas e que têm em conta essa questão da inclusão. Algumas normas diz-se que foram feitas no âmbito também da questão da discriminação positiva. O que é que se pode falar em relação às normas que foram, digamos que, concebidas para que essa questão da inclusão fosse não só efetiva, mas acelerada? O grande passo que o nosso país deu, podemos assim dizer, foi o comprometimento a nível internacional e regional para as questões da não discriminação contra a mulher e especificamente também a discriminação baseada no género. A nível internacional existem vários instrumentos de defesa dos direitos humanos das mulheres e regionais também. Então Angola, como Estado parte, e adotou também algumas desses instrumentos, então tem o comprometimento de trabalhar na defesa dos direitos das mulheres. Um grande instrumento que nós podemos citar a nível nacional é a Convenção de todas as formas contra a discriminação contra a mulher, também chamada CEDAW. São as reuniões da plataforma de Beijing, que é uma grande plataforma que debatem as questões ligadas aos direitos da mulher. Podemos citar a nível regional a Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos e o seu protocolo adicional, que é o protocolo do Maputo, que é um instrumento específico para a defesa dos direitos humanos das mulheres. Então, Angola, como Estado parte destes instrumentos todos, como aderiu, então também internamente começou-se a trabalhar em instrumentos que fossem então defender estes direitos da mulher. Nós temos um grande instrumento, que é o nosso instrumento guia, Exato. Que é o Decreto Presidencial 222/13, que aprova a Política Nacional para a Igualdade e Equidade de Gênero e a sua estratégia de mobilização de recursos para a sua implementação. Mas como neste debate de instrumentos internacionais e regionais vem à tona a questão da não discriminação, mas especificamente a violência contra a mulher, que é tida como um grande impasse para o desenvolvimento desta mulher, nós temos a nível nacional também um instrumento orientador, que é a Lei 25/11 de 14 de julho, a Lei contra a Violência Doméstica e todos os outros instrumentos anexos a ele. Estamos a falar do regulamento, estamos a falar da Comissão de Combate à Violência Doméstica, que fazem parte desta comissão uma série de departamentos ministeriais que vão então dar suporte e apoio para a implementação deste instrumento. Muito bem. E, doutora Joana, como é que a mulher deve estar preparada para ser incluída? É verdade. Aí começa a luta e o grande debate, como é que a mulher se vamos incluir. A verdade é que... Ou deve começar por ser preparada? A mulher, ela é preparada. Ok. Num campo. No entanto, nós precisamos começar a preparar a mulher para outros campos em que ela não está preparada. É aí onde nós começamos a falar da questão da capacitação e o empoderamento destas mulheres. A mulher tem que ter a capacidade de exercer a sua cidadania. E para exercer, eu tenho que ter conhecimento, né, das coisas que vão fazer com que eu exerça. Então aí começamos a falar da capacitação das mulheres em diferentes níveis e etapas, né, que é para podermos então começar a registrar um maior número de mulheres.
E aí eu questionava em que setores, por exemplo, da vida do país, enfim, do modo geral, em que setores há maior facilidade em termos de inclusão da mulher, por aquilo que vê, ou por aquilo que é a constatação do próprio MASFAM. Os estudos nos indicam que o setor social é o setor com maior presença de mulheres. Estamos a falar da saúde, setor de saúde, estamos a falar da educação, são os setores com a maior presença de mulheres. Mas porque isso dá-se por causa das questões muito enraizadas, no sentido de que a mulher tem esta sensibilidade, então está mais inclinada para o cuidado. Quando falamos do setor da saúde, setor da educação é o cuidado, porque a educação é educar a criança, educar as pessoas. Estamos a falar da saúde, é cuidar. Então essa é uma mentalidade, é um pensamento que nós desenvolvemos e tínhamos para com as capacidades da mulher. No entanto, com a nova sociedade, as novas dinâmicas, nos traz então a seguinte pergunta: será que a mulher não é capaz de desenvolver trabalhos mais técnicos? Aqueles que normalmente dizem ser trabalhos mais exercidos por homens. Então aí começa essa luta, e aí vamos outra vez à busca do empoderamento da mulher para então elas poderem estar preparadas e exercer qualquer tipo de profissão, desde que sejam capacitadas para tal. E aí entram as instituições. Por exemplo, as iniciativas do MASFAMO. Há iniciativas que estão a ser implementadas para garantir a inclusão da mulher angolana no plano social e econômico. Pode falar um pouco destas iniciativas? Sim, o MASFAMO está com uma dinâmica muito boa atualmente. Nós temos traçado medidas de políticas, principalmente para ver se conseguimos fazer a inclusão socioeconômica das mulheres. Temos desenvolvido programas e projetos que vão facilitar então esta inclusão da mulher. E como é que estão a funcionar? Efetivamente, como é que vocês sentem de que, do ponto de vista prático, há resultados? Nós começamos... A estatística é muito importante. O que nós temos que começar a fazer, e que já começamos a fazer, é o registro de como nós estávamos e como nós estamos atualmente. E daí a criação de medidas de política. Esse registro facilita as medidas políticas. Nós temos atualmente um grande projeto, que é o projeto de geração de renda para as mulheres. Este projeto eu acho que é muito importante, porque nós temos dados estatísticos que apresentam e ditam que a mulher é o sexo, infelizmente, que encontra-se mais pobre em relação ao homem. A mulher também, as famílias são maioritariamente lideradas por mulheres. Então, estes dados fizeram com que o MASFAMO traçasse algumas medidas para vermos então equilibrado esta situação. Então temos o grande programa que tem a ver com a geração de renda, que está ligada à capacitação e o empoderamento da mulher através de entrega de alguns inputs, que é para ver se essas mulheres conseguem ser autossustentáveis. Muito bem. Temos o novo programa, que é o Cuenda, tem a ver com transferências sociais monetárias. Eu não vou aprofundar muito, porque é um projeto que ainda está embrionário. Exatamente. Ainda. E depois já também vamos poder acompanhar o desenvolvimento deste projeto, mas também enquadra-se numa medida de política para a inclusão social e econômica da mulher. Muito bem. Como deve calcular, há muitas questões que deverão ser dirigidas ainda à doutora Joana, dada a responsabilidade da instituição que representa, mas vou introduzir ao debate também o Alcides Chivango, mas lembrar ao ouvinte que este é o programa Desafiando o Silêncio, é da responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, com apoio da Open Society. Hoje estamos a falar da inclusão social da mulher e a sua relevância para o desenvolvimento do país. Alcides Chivango, bom dia, bem-vindo. Demorou, mas finalmente chegou, ainda bem. Bom dia. Bom dia, Belém. Bom dia, amigos da Rádio Eclésia. É sempre
agradável falar para esta rádio. Já está a par do tema, eu vou deixar alguns minutinhos para que fale daquilo que pensa relativamente a este assunto. Esta questão da inclusão social da mulher e a sua relevância para o desenvolvimento do país. Obrigado. Eu tenho dito que incluir a mulher na sociedade é um direito inalienável, né? Porque o homem e a mulher devem estar juntos e só juntos conseguem desenvolver o país. E falando das mulheres, é falar de justiça social, né? Reconhecemos que num passado recente as mulheres eram preteridas, né? Achávamos que nós, os homens, éramos os melhores e que podíamos tomar decisões políticas, econômicas, culturais. Essa foi uma construção social, né? E achamos necessário desconstruir este paradigma, porque não pode existir desenvolvimento sem a inclusão da mulher. E disse muito bem a nossa doutora, é preciso empoderar a mulher, é preciso oferecer oportunidades para que essas mulheres tenham renda. Porque a inclusão social tem a ver com o que as mulheres podem fazer, né? O que as mulheres conseguem fazer, quais são as suas habilidades. Voltamos a dizer que as mulheres precisam ser educadas. Mais do que ter oportunidades, né, de participar na vida política, elas devem participar na vida cultural, na vida acadêmica, elas têm que ter informação. E sentimos que no nosso currículo pouco se fala da igualdade do gênero. Não se divulga a igualdade do gênero, não se divulga o valor real da mulher. Muitas mulheres não sabem qual é o seu valor real. Eu acho que precisamos estimular mais alternativas de pensamento. E onde está uma mulher, onde está um grande homem, está uma grande mulher. Isso é um facto. Então, quando a Rádio Eclésia coloca esse tema, está, na verdade, a cumprir os pressupostos dos direitos humanos, que é incluir as mulheres na vida política, na vida social, porque os países merecem desenvolver, porque a nossa pobreza africana também é pobreza de valores, é pobreza da humanização. E quando nós excluímos as mulheres, estamos a falar da desumanização, estamos a falar da exclusão, estamos a falar de um subdesenvolvimento. Então, eu acredito que os angolanos merecem ter uma vida boa, e isso implica a participação efetiva da mulher no desenvolvimento sustentável. Muito bem. Alcides Chivango, há pouco questionei a doutora Joana em relação aos setores que mais incluem. Sei que faz parte do setor da educação e eu gostaria de saber, na sua perspectiva, como é que está o setor da educação em termos de inclusão? De facto, fazendo uma leitura, na educação sentimos que os maiores agentes, né, educativos são mulheres. É uma realidade, porque elas têm esta candura, têm este coração bondoso, porque a educação, além de ser uma ciência, também é uma arte, né? Uma arte de levar o indivíduo a pensar no que ele sabe e o que ele não sabe. E isso se faz com carinho, se faz com coração. E eu concordo que as mulheres estejam em maior número nesta área, porque elas podem. Sentimos que precisamos também colocar as mulheres nas decisões. Ainda sentimos que há poucas diretoras das escolas, né? Mas temos uma ministra da Educação já. Sim, é verdade. Já é um grande sinal, né? É um grande sinal. Mas também precisamos... E do ensino superior. Na pirâmide invertida, sim, na pirâmide invertida, também podíamos ter isso. Eu reconheço que nas províncias existem poucas mulheres a dirigir escolas. A Susana Mendes, uma vez no debate, ela dizia que devemos ter 50-50, né? As cotas, né? Pois. Então, se nós temos, se as mulheres são no meio maior, se existem 40 diretores, também devem existir pelo menos 35 diretoras, né? É isso. Isto vai criar um equilíbrio, né? Na verdade, eu como homem devia ser o último a dizer isso, mas eu sinto que quando nós começamos a dar paridade, nós também começamos a querer fazer o melhor, nós os homens.
E as mulheres também, a receberem essa cota, né, elas começam a dizer, o que é que eu vou fazer para não desrespeitar as minhas companheiras? Então, a competitividade também é positiva nesse lado, né? Vamos competir para fazer o melhor. E os países só desenvolvem quando essa competição positiva, uma competição positiva. Não é dizer que é uma luta, não, é uma competição positiva, né? Homens e mulheres em prol do desenvolvimento de Angola. Então, aí eu reconheço que as mulheres poderão ganhar, né? Poderão ganhar porque elas são o maior número e elas, quando entregam numa causa, entregam-se com corpo e alma, né? Ok. Eu tenho que parabenizar as mulheres, é um facto. Não posso não dizer isto, né? Muito bem. Elas merecem participar. Muito bem. Bom, Alcides Chivango depois poderá intervir quando necessário, porque já está em linha. Era só para recordar aos ouvintes que Alcides Chivango é o nosso convidado residente, é psicopedagogo. Há pouco tempo nós falávamos com a doutora Joana em relação a determinados caminhos para essa questão da inclusão. Mas gostaria também de dizer à doutora Joana que Angola tem uma política nacional de género e falou há pouco de alguns aspectos e que me parece estarem relacionados com esta política. Ainda assim, eu gostaria de saber se esta política, na sua perspectiva, está a produzir os resultados esperados. Não podemos dizer taxativamente que esteja a produzir os resultados esperados. Por quê? Porque nós na política de género existe um princípio que é o princípio da transversalidade. Este princípio obriga que todos os departamentos ministeriais tenham a sensibilidade no tratamento das questões de género. Ok. Então, para nós dizermos e festejarmos a implementação da política, nós teríamos que ver esta igualdade, esta paridade já estar visível. Há instituições que não cumprem. Ou a responsabilidade toda foi deixada com o MASFAMO. Para o MASFAMO. Nós ainda temos este problema. A política não é do MASFAMO. A política para a igualdade de género de Angola. Então, todos os departamentos ministeriais, todas as estruturas da sociedade devem se rever nestas políticas. Então, a questão da sensibilidade para as questões de género deve ser uma bandeira para nós, então, para nós avançarmos para a paridade de género. Mas há um trabalho de advocacia que o MASFAMO faz no sentido de que os outros departamentos cumpram igualmente com esse desiderato? Há um trabalho, sim senhora. Sim. O MASFAMO traçou uma estratégia muito interessante, que é a estratégia do CRIO, né? A estratégia dos pontos focais. A estratégia dos pontos focais quer dizer o quê? São representantes de todos os departamentos ministeriais que fazem parte de um fórum, como nós realizamos anualmente, para debatermos as questões de género. Fora o debate das questões de género, estes pontos focais são convidados também a conhecer os diferentes instrumentos que Angola ratifica, que Angola aprova e que Angola cria sobre as questões de género, porque as questões de género são aspectos muito abrangentes. Por exemplo, nós lançamos a nossa política, houve um lançamento onde todos os pontos focais são convidados a participar. Os pontos focais, acha que não estão a exercer devidamente o seu trabalho ou encontram muitos entraves? Eu quero acreditar que os entraves é que impossibilitam que estas temáticas então sejam divulgadas, apresentadas e que os chefes tenham a sensibilidade para as questões. Mas então não há uma plataforma no sentido de chamar a atenção a essas instituições, os seus responsáveis, no sentido de preveni-los de que não está a haver cumprimento em termos de medidas que foram traçadas pela política de desenvolvimento de género? Esta plataforma podemos considerar o nosso conselho. Existe o Conselho Nacional de Ação Social, né, que é o órgão que também trata com todos os departamentos ministeriais e abordam os diferentes assuntos relacionados à ação social, e o MASFAMO também está incluído. Então, o CNAS, que é o Conselho Nacional de Ação Social, é o órgão, né,
que pode convocar todos os representantes dos diferentes departamentos ministeriais, organizações da sociedade civil e até representantes de igreja, que é para então começarem a debater esta questão da implementação dos diferentes instrumentos de direitos e igualdade para as mulheres. Muito bem, vou passar também ao Alcides Chivango e a mesma questão. Alcides Chivango, esteve a ouvir certamente a doutora Joana essa questão da falta de sensibilidade de determinadas instituições que fazem parte da plataforma que tende a desenvolver esta política nacional de género, mas que deixam toda a responsabilidade, tal como está a ser constatado, para o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. O que é que deverá estar a acontecer, afinal, nestas instituições? É falta de sensibilidade, né? E o governo criou políticas, normas, para que as pessoas cumpram. Mas alguns responsáveis de alguns departamentos, a população não sentiu, ou não teve consciência sobre a participação ou a inclusão da mulher na vida política, na vida social. Queremos acreditar, com esta crise do Covid, os ministérios, indivíduos, líderes, estão a repensar as políticas de Angola, não é verdade? E ao repensar nas políticas de Angola, devemos incluir a mulher. O que é que nós fizemos pelas mulheres? Isso exige de nós uma grande reflexão. Precisamos debater de facto e devemos sentir que, incluindo as mulheres, estamos a dar as oportunidades iguais, estamos a oferecer o serviço a todos, porque as mulheres fazem parte da polis. Nós não podemos criar uma sociedade onde uns são bons, são escolhidos, e outros maus. Todos somos bons. Então, essa oportunidade que as mulheres têm está na legislação. E os departamentos que não cumprirem isto deverão ser sancionados. Porque às vezes sentimos que há uma impunidade, há um normativo, as pessoas não querem cumprir. Por quê? E às vezes é por capricho. Também às vezes eu sinto que as mulheres não são muito solidárias nesta luta. Eu sinto que as mulheres... Como não são solidárias? Será isto não é para nós. Quer dizer, elas sentem-se que querem ficar um pouco a par dessa situação da vida delas próprias. O próprio Ministério, né, Ministério da Família, eu sinto que tem divulgado pouco o seu papel. Pouca gente conhece o papel real, né, do MASFAM. Deve-se criar mais flyers na televisão, meter aí um spot que passa diário. Então, se nós passamos vários músicos, por que não passar as políticas do MASFAM? Por que não ter um canal, né, que fala sobre o gênero? Porque nós, durante anos, nós sabíamos que as mulheres são iguais aos homens. Muitos de nós não sabem que nós temos as mesmas oportunidades. Se eu posso ser diretor, a mulher pode também ser diretora. Exato. Que a mulher pode ser minha chefe. Temos que construir isto. Ora, se o MASFAM não fazê-lo, né, ou não criar, não incentivar, não estimular, quem vai fazê-lo? Então, e eu sinto que as mulheres não estão muito unidas nesta luta. Estão à espera que o executivo faça por elas. E não é assim que funciona as sociedades. Dói-me e ver ainda o mais grave é nas famílias. São as próprias mulheres que dizem, eles reproduzem essa expressão. Isso é coisa de mulher. Isso não é para ti. Isso a mulher tem que fazer. Isso não é o homem. As próprias mulheres, nossas mães, nossas esposas, às vezes também elas se excluem em coisas pequenas. Porque essa política está desenhada de forma negativa. Porque a culpa... também é das próprias mulheres. Há ainda situações, Alcides Chivango, desculpe interromper, há ainda situações em que em determinados lares, em determinadas empresas, até instituições, as mulheres tomam a dianteira para resolver um determinado problema, mas na hora da divulgação da resolução, elas relegam essa responsabilidade para determinados homens. Já sentiu isso? Eu já constatei isso em determinadas situações. Eu sinto, vivi e reclamo. Tenho reclamado. Eu tenho dito que isso não é justo. Então, elas deixam de assumir protagonismo por aquilo que... um respeito cultural, né? Eu não sei se é isto, né? Elas sabem que são capazes, mas na hora de dar a cara, elas fogem. Elas fogem. Eu acho que eles não querem assumir, às vezes, na altura, as suas responsabilidades. Não assumem os protagonismos dos seus feitos. Não acreditam não no seu assumem. potencial.
Isso é duro dizer isso, mas elas não fazem. Não gostam de assumir. Mas é uma expressão, eu acho também, são efeitos culturais, Belém. A África é um país, a África é um continente conservador. E o papel da mulher foi sempre um papel assim de respeito, de trabalho nos bastidores, percebeu bem isso? Então as mulheres continuam a conservar este papel que a história lhes ofereceu, não é? Então eu acho que às vezes não é tanto por malícia, né, que elas fazem isso, é um aspecto cultural. Isso, e a cultura, para se mudar, é um processo, né? É um processo evolutivo, e sentimos que nós também não podemos também empurrar, porque senão vamos estragar alguns hábitos e costumes que a Angola tem, né? Porque também, mas temos que desconstruir e temos que começar agora. Mas é preciso desenhar uma política do género forte. Eu tenho que dizer, né? O Ministério da Família devia ser o ministério número 1, porque sem família não há sociedade. E dito, né, que a célula principal da sociedade é a família. Tudo começa na família. Os afetos, a consciência, a responsabilidade. Se nós queremos boas políticas para as famílias, teremos boas empresas, teremos bons empresários, teremos um bom país, teremos uma boa pátria. E isto quer dizer que o homem e a mulher participarem da nós. E eu estou feliz, né? Porque este tema é de mulheres, mas eu fui convidado, porque eu sinto, vivo. Eu vivo o quanto as mulheres se excluem e quanto também há política de exclusão subjetiva das mulheres. Muito bem. Porque às vezes nós damos oportunidades para as mulheres, mas nós também excluímos. Queremos que elas façam, mas não querendo, né? E uma altura as mulheres querem fazer, mas têm medo. Então há um paradigma. Muito bem. Já vamos voltar. Pois, ia concluir, Alcides. Eu digo, só com esses debates, com essas provocações, né? E o quarto poder, que é a mídia, tem esse papel. A mídia deve provocar de forma sistêmica programas de gênero para as pessoas terem consciência, porque tudo começa na nossa consciência. É o pensamento. O pensamento gera comportamento. E às vezes as pessoas não têm um pensamento, não têm essa ideia que o homem e a mulher são iguais. E até é bíblico. Nós somos iguais, homens e mulheres. Bíblico e constitucional. E constitucional. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da educação. Você fala em ser cultura, mas é educação. É assim que nós fomos educadas. Nós fomos educadas a respeitar o nosso pai, o nosso marido dentro de casa. Daí, várias vezes, o comportamento da mulher está direcionado à execução, mas não a parecer. Ela faz, ela é capaz, mas não aparece. Na hora de ditar realmente aquele fruto que é bom, que está doce, se posso assim dizer, quem aparece é o homem. Eu toquei neste assunto, doutora Joana e Alcides Chivango, porque eu li sobre determinadas invenções que foram atribuídas a homens, mas que no fundo tiveram como propulsores mulheres. Mulheres, é verdade. Bom, mas o Alcides Chivango, doutora Joana, falou da questão da divulgação das atividades. Ele disse que deve haver muito pouco trabalho de divulgação ao nível do MASFAM relativamente a essas ações que visam promover as iniciativas a que vocês se propõem. É muito bem-vindo. Estou a gostar muito de ouvir o Alcides. Primeiro por saber que ele é um homem empoderado e tem essa mente aberta de Obrigado. Eu também sou. Esta temática e defender os direitos da mulher deste homem, a partir dele. Dizer também que é muito importante quando nós começamos a ouvir vozes masculinas para a defesa dos direitos da mulher. Isso é um outro ponto assente, que é para vermos então se esta problemática, este debate da questão dos direitos e a inclusão da mulher se efetive no nosso país. Desculpa, Belém falou. Pois a questão da divulgação. A questão da divulgação, realmente nós recebemos, né, de bom grado esta alerta do colega Alcides, vou assim o tratar. E Obrigado. A divulgação realmente é muito importante.
Mas faltam meios para haver maior divulgação por parte do Ministério? Não diria que faltam meios, porque felizmente nós também temos uma relação muito estreita com a comunicação social. Nós precisamos de criar novas formas, né, de divulgarmos o nosso trabalho, divulgarmos os nossos instrumentos e também empoderar a própria mídia para estas questões de gênero. Porque a divulgação, a questão do o entendimento que eu tenho, a sensibilidade que eu tenho para as questões de gênero, também vai permitir eu fazer uma boa divulgação sobre aquilo que eu ouvi. Então, também é um trabalho forte, grande, que nós temos pela frente, nessa questão da inclusão da mulher na sociedade e em todas as fases. Mas então eu vou receber de bom grado esse aporte sobre a questão da divulgação e vamos ver se começamos então a fortalecer, né, essa problemática de maior divulgação das nossas ações, principalmente naquilo que tem a ver com as questões dos direitos humanos da mulher e a igualdade de género. Muito bem, já que a doutora Joana está com a palavra, eu vou introduzir um outro assunto, na verdade um aspecto muito importante. Não se pode falar da inclusão sem este assunto que tem a ver com a violência baseada no género. Podemos dizer que esta também é uma forma de barreira à inclusão da mulher? Podemos dizer, Belém, a violência doméstica em Angola, é assim que nós tratamos, é uma barreira muito grande e forte para a inclusão da mulher. Quer citar alguns exemplos? Quero. A violência física, por exemplo. A violência física é um exemplo de barreira. E a maior dela, e é muito pouco falada, é a violência emocional. É a violência emocional. Imagina o homem que trata mal a mulher. A mulher perde a autoestima. E a pessoa, quando não tem autoestima, não tem forças que é para ir lutar. Então, os diferentes tipos de violência constituem uma barreira para o desenvolvimento da mulher. Quando falou agora essa questão da violência emocional, há muito assédio moral por parte de homens sobre mulheres. E que tipo de assédios morais geralmente vocês se deparam? O doutor Alcide se calhar vai me apoiar nisso, mas o assédio não diria, mas a violência emocional nem está no topo. Mas podemos associar a violência emocional, o maior índice de violência que nós registramos nos nossos centros é a fuga à paternidade, a não prestação de alimento, o abandono familiar. E esse é um tipo de violência que, se eu estiver errado, a doutora Alcide vai me falar agora, porque estou a passar para o âmbito psicológico, que mexe com as emoções da mulher. Imagina, Belém, uma mulher que não trabalha e é abandonada pelo marido. E, no entanto, tem sob sua responsabilidade crianças. Que tipo de pensamentos terá essa mulher? Será que não podemos considerar isso uma violência emocional também para a mulher? Então, são vários aspectos, são vários assuntos que vai se levantar só nesse tipo de violência que podem impedir que esta mulher, então, tenha uma participação ativa para o desenvolvimento da sociedade. Um outro problema que acarreta esse tipo de violência é o maior índice de pobreza. Porque o homem abandonar o lar, deixar a mulher e os filhos, nós temos mais uma família pobre e temos mais um problema para a sociedade acudir. Então, a violência doméstica é um outro assunto que tem que ser tratado com muita cautela, com muita atenção, muita responsabilização por todos os angolanos, se podemos assim dizer, porque é um crime público. Como é que está a tendência em termos de números? Há uma tendência de diminuição ou nem por isso? Essa questão da violência doméstica? Melhor a violência baseada no género? Nem por isso. A violência nem por isso. A questão é que, se formos a falar da diminuição numa altura como esta, nós vamos ver que não temos tanto registro
como até, vamos dizer, o ano passado. Isso porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda não está educada para as denúncias. A nossa sociedade ainda não está educada para a queixa. Não está preparada para isso. Porque nós temos registro de casos de violência de mulheres que vão queixar, mas depois retiram. Pois. Tem medo. Pressão. Tem medo. Imagina, eu sou esposa do Belém. O Belém agride-me. Mas eu sei que se eu for queixar, o meu marido pode ir preso. Se o meu marido for para a cadeia, quem vai sustentar a mim e aos meus filhos? Mas isso porque, digamos que as estruturas afins não dão suporte a mulheres que se encontram nesta situação? Não por diria exemplo? Isso. Não diria isso. É a nossa educação. É a nossa Mas se a dependência. mulher tiver garantias de que, se for dar parte ao marido que anda a abusá-la, e de que terá garantia do Estado em como ela será protegida pelas estruturas, digamos que a polícia vai ter direito, se tiver direito a um local, a uma casa para estar com os filhos, por exemplo, não será que essas situações de retorno, de retirada de queixas podiam diminuir também? Aí teríamos que fazer uma avaliação desta teoria. Porque as estruturas existem, se calhar é falta de conhecimento delas, né? As estruturas existem, o conhecimento que ela também tem existe. Vamos ainda ouvir também o Alcides sobre este assunto, doutora Joana. Alcides. Ok. É uma área que eu tenho trabalhado durante anos, né, sobre a violência doméstica, a violência física. E dos estudos que fui fazendo durante esses 5 anos, né, percebi que o agressor não tem consciência do seu ato, que é maléfico. Ele acha que bater a mulher é um ato cultural agradável. Eu já acompanhei, eu fui criança, via meus pais em brigas, e fui em locais de serviço que agabavam-se. Hoje me bateram, como se ele me amasse, como a violência física fosse sinal de amor, que ele me ama. Senti jovens adolescentes a gostarem porque o meu rapaz me deu uma chapada do meu namorado. Então, o próprio agressor não tem consciência disto. E se nós mudarmos o paradigma, podemos incluir educação familiar como uma disciplina curricular, explicar o valor do próximo. Porque, de fato, disse muito bem a doutora, os efeitos psicoemocionais estão muito fortes. Quando um ser humano, seja homem ou mulher, quando não se sente reconhecido, quando se sente desprezado, ele não produz. E se não produzir, cria-se um subdesenvolvimento no país. Nós temos que oferecer a autoestima às pessoas. As pessoas têm que ser felizes, né? Tanto no lar, né? Tanto na sociedade, na escola, para que produza efeitos bons. E, de fato, eu acredito que muitas mulheres sofrem assédio sexual no local de serviço. É uma tristeza. Porque a cultura de muitos homens é quanto mais mulher eu tenho, mais riqueza eu sou. Quer dizer, uma das formas de ver a riqueza de um homem é o número de mulheres. Infelizmente, vivemos isto. Com a crise financeira e outras crises, as pessoas têm medo de não dar conta que ter 2 mulheres, ter 3, é um peso. Mas no passado era uma riqueza. No nosso esquimbo, na terra dos meus pais, né, que é lá no Chitembo, Bié, se eu tivesse 4 mulheres, tenho mais comida. Porque cada mulher está num campo a cultivar, mais mulheres, mais produção. Mais filhos, mais riqueza. Mas hoje vimos que não, a riqueza de um povo não é o número de mulheres, nem é tão pouco o número de filhos, mas sim, é como eu trato a minha mulher e como eu cuido dos meus filhos. Então, esse paradigma novo não é ensinado nas escolas, é uma reflexão apenas. E eu acredito, estou disponível, né? Tenho trabalho sobre isso, para trabalharmos juntos, né? Porque quando as pessoas não têm consciência que se eu maltratar a minha mulher, estou a maltratar um país, por mais que eu vou levar para a cadeia, isso não tem valor. Porque o preso tem que ter consciência que eu cometi um erro grave e que eu vou mostrar, o país tem que saber que o meu comportamento negativo levou-me à cadeia, estraguei uma família, um país. E de fato nós vamos ter que ver, né, por que as pessoas abandonam os filhos? Porque às vezes é pobreza. Oh, meu amigo, Belém,
Eu recebi casos nessa quarentena que pais não estavam a chorar porque não conseguiam sustentar suas famílias. E dizia, doutor, eu vou me suicidar, porque eu não consigo levar o pão em minha casa. Estou há 2 meses sem salário. Então eu vou fugir, porque não aguento essa vergonha. É duro dizer isto, mas nós sentimos isto. A pobreza também faz com que muitos pais de fuga à paternidade. Também há casos que mulheres, sentem-se quase inúteis, né, porque não conseguem dar de comer, pegam a bebê, metem no balde de lixo. Não é porque ela é desumana, é que ela não vê uma luz. Ela não consegue dizer, mas como é que eu vou sustentar os meus filhos? São 5 filhos. Porque o meu marido foi morto pelos malfeitores. Como eu vou viver? Ela que pega em gasolina, mata-se. Lógico. Aí vamos chamar a igreja. A igreja tem que fazer mais. É papel também da igreja, como parceiro do Estado, ajudar isto. Dar consciência ao valor da vida. Muito bem. Alcides, no início também, e de forma indireta, acabamos por tocar no assunto que tem a ver com o analfabetismo, com a doutora Joana. Bom, já falamos muito sobre isso. Quais são as barreiras que esta condição oferece à inclusão, digamos assim. Agora vamos falar desses aspectos todos sobre a mulher rural. A falta digamos que a questão da mulher rural também, ela costuma ser eventualmente mais grave quando, sobretudo, deparada com o analfabetismo e até mesmo do ponto de vista da violência doméstica a que fizeram referência aqui. Ela eventualmente apresenta-se de forma mais grosseira, mais grave sobre a mulher rural. Alguém diz, há um slogan, né, que a vida começa no campo, não é isso? Mas nós não damos valor ao campo, porque calculamos, quem está fora da cidade não tem o devido valor. Nós desprezamos quem vem do campo, quem vive no campo. E os próprios que vivem no campo sentem-se excluídos. Eles não sentem que a vida está neles. Então, depois, porque eles lá não têm escola. Depois, infelizmente, nós derrubamos os onjangos, o papel do SOBA. Está a desaparecer. E a inclusão fica mais complicada para a mulher também, para a mulher rural. Para a mulher rural, porque a mulher no campo sofre. Ela acorda 4 horas, fica todo dia no campo com o sol, né, a cuidar do seu filho. A criança não tem uma saúde, os seus filhos. Quer dizer, é uma pobreza atrás de pobreza. E não vai à escola, certamente. A pobreza, não vai à escola, não vai à escola. E nem sabe os seus direitos. Lógico, nunca vai exigir nada ao Estado. Então, nós temos que, o mais famoso, tem de ir ao campo, educar os sobas, né? Que o novo tempo, agora que homens e mulheres são iguais. Porque o que eu via, quando eu vou para Gabela, né, na terra da minha mãe, eu vejo o marido está na bicicleta, andar, a mulher com a trouxa a caminhar na cabeça, o filho no colo, e ainda com a carteira do marido. E a caminhar. E o marido a fumar um cigarro. Isso é duro. Eu vivi isso, mas ela pensa que é bom. Não, ela sente-se amada com essa forma. Assim. Nós é que estamos a dizer que é mal, né? Assim. Mas ela sente-se amada. Vem os dois do campo, o marido vai dormir e a mulher fica a cozinhar, cartar água, tudo ela. E o homem lá, calmo. Então, a mulher no campo sofre mais, porque por causa do analfabetismo, não conhece os direitos. Então, temos que promover a política da educação familiar na cidade e no campo, e temos que também, de fato, criar mecanismos, né, para o resgate moral. Porque a chave disso tudo é o resgate moral. E o governo tem uma boa política que é resgatar valores, não é isso? Então devíamos trabalhar nisto, que valores devemos resgatar? Muito bem. Que valores? Os valores é amor à nossa mulher. Ok. Amor às crianças. A inclusão familiar. Eu, Alcides, tenho feito o meu papel. E vou fazer mais, porque esse tema também mexeu comigo, vendo que aspectos eu não tenho feito para a inclusão da mulher. Okay. Tenho feito pouco. Eu também tenho feito pouco, como cidadão. Muito bem. Alcides, vamos agora passar para a doutora Joana, que terá muitas questões para serem respondidas. Eu gostava de dizer ao ouvinte que já passam 4 minutos das 9 horas, é um tempo de indulgência que nos é concedido, já que o programa começou relativamente tarde. Doutora Joana, a situação específica da mulher na zona rural, e no que a violência ou a falta de inclusão diz respeito, ela apresenta-se de forma mais gravosa. A mulher no meio rural, infelizmente, encontra mais problema do que outra mulher das periferias ou da zona urbana.
porque o grande impasse, o grande obstáculo da mulher no meio rural é a questão do acesso à informação. E como é a promoção desta inclusão no seio, nas zonas rurais? O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher já deu conta deste impasse e tem desenvolvido. Nós temos um programa que é o programa de resgate dos valores morais, feito à direção das políticas familiares, e eles desenvolvem então vários assuntos neste Sonjango que o Alcide disse que desapareceu. Então esse programa vem trazer de volta este Sonjango, porque é uma reunião nas comunidades rurais que é feita, onde é debatido várias temáticas, dentre elas igualdade de género, violência doméstica. E são chamados para essa reunião não só a população, não só a mulher, mas também são chamados os SOBAs, que é para esse debate. E muitas vezes eles são parceiros também do MASFAMO, nessa mudança de mentalidade das pessoas no meio rural. O Alcides falou da questão da problemática. A questão da mulher no meio rural é uma problemática, porque ela sofre vários tipos de discriminação. Falou-se aqui da falta de escolas, é real. O índice de analfabetismo no meio rural é muito elevado. Ok. Existe um programa que é o programa de alfabetização. Há resultados? Há resultados. Eu agora não posso lhe precisar números, mas há resultados. Tem o nosso ministério, na pessoa da direção das políticas familiares, tem o seu programa sobre a alfabetização das mulheres no meio rural, e também tem a capacitação de parteiras tradicionais, porque a questão da saúde sexual e reprodutiva no meio rural é um outro problema também que vem diminuir essa questão da inclusão destas mulheres então nas diferentes áreas da sociedade. Realmente temos muito trabalho trabalho pela frente. Exatamente, é muito abrangente. Só estamos a falar da questão da mulher e o Ministério tem ainda outras áreas, temos muito trabalho para fazer, mas o Alcide chamou aqui a atenção uma coisa. A resolução destes problemas não deve estar focalizado simplesmente no Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Isso é um problema social. Então devemos chamar todos, que é para vermos se conseguimos então diminuir com esses problemas. A sociedade civil deve ser chamada, as igrejas devem ser chamadas, têm um grande papel na moralização e desconstrução social desses grupos. Doutora Joana, muito obrigado pela sua presença aqui. Gostei muito de tê-la. Infelizmente, nós estamos com o tempo limitado. Aí há muito ainda para discutir relativamente a esta matéria da inclusão. Alcides Chivango, muito obrigado pela tua presença aqui e vamos contar consigo na próxima edição. Obrigado, Belém. Obrigado, nossa doutora. Foi agradável esse debate, essa conversa, e vamos repetir, vamos ter que continuar, não pode parar por aqui, porque tudo que foi dito é em prol do desenvolvimento de Angola. E as mulheres devem participar nesse desenvolvimento. Não é um direito, não é um favor, é um direito que cabe às mulheres e a nós, os homens, em fazer no conjunto. Obrigado, Rádio Eclésia. Muito bem, doutora Joana, muito obrigado uma vez mais. Obrigada, Belém. Obrigada também ao meu colega Alcides. Foi um prazer estar na mesa. Muito bem. Obrigado. Colocamos assim ponto final ao programa Desafiando o Silêncio desta quinta-feira. Hoje são 11 de junho de 2020 e falamos da inclusão social da mulher e a sua relevância para o desenvolvimento do país. Tivemos como convidados a doutora Joana Cortés, chefe de Departamento dos Direitos e Empoderamento da Mulher do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, MASFAMO, e Alcides Chivango, psicopedagogo, que é o nosso convidado residente. Pedimos desculpas aos ouvintes. Muitas vezes tentaram ligar por aqui com o objetivo de participar do programa, mas não era para hoje, eventualmente na próxima edição. Despedem-se a Josina de Carvalho na coordenação,
a Jane Lopes na reportagem, e aqui contamos também com o Edson Fortes na reportagem fotográfica, técnica de Wanda de Carvalho em Ziona Júnior e apresentação de José de Belém. Até a próxima quinta-feira. Estamos juntos. Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero. Emitido aqui na Rádio Ásia, emissora católica de Angola. 97.5. Uma frequência bem frequentada.